está escrito, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai em fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pai amado Senhor, em nome de Jesus, pela Tua graça, abre o nosso entendimento. Pela Tua graça, Senhor, nos faz compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é mais um milagre, é mais um feito miraculoso de Jesus. É mais um momento onde alguém vai em busca de Jesus por estar necessitando de ajuda. É mais um momento onde Jesus realiza algo de natureza sobrenatural, que nós vemos no Evangelho segundo João, no final do livro. Ele diz que Jesus fez muito mais do que está escrito, que se fosse possível escrever em tudo que ele tivesse feito, não existiriam livros que coubessem. Ou seja, possivelmente Jesus respirava milagres, Jesus passava fazendo milagres, a sua voz pronunciava milagres, porque ele fez muitos feitos. E o autor, o escritor do Evangelho, diz que ele fez tantos que, se fosse registrar, não existiria livros que coubessem. E aqui nesse momento, há mais um desses milagres, que dos 35 registrados no Novo Testamento, realizados por Jesus. Nesse momento, um pai leva seu filho, que sofria por manifestações, que ele sofria por agonias, de tal modo que ele se jogava na água, se jogava no fogo, ou seja, ele tentava tirar sua própria vida por uma ação diabólica que estava operando ali na vida desse menino. E nós podemos perceber uma coisa muito interessante nesse texto. E a primeira delas é que aqueles que reconhecem que precisam do Senhor são aqueles que verdadeiramente o buscam. Nós vimos aqui que naquela família, porque quando um da casa sofre, não é apenas ele que sofre, mas a família sofre junto. É toda a família que sofre. E com certeza, como esse menino sofria,
com essa possessão, tanto o seu pai e toda a sua família sofria junto. E naquele momento, eles, com tanto tempo que existia de sofrimento, eles sentiam a necessidade de alguém maior para ajudá-los. E esse alguém é Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. E Jesus é aquele que pode socorrer, porque Ele tem a força maior e Ele tem poder sobre todas as coisas. Como foi testemunhado aqui, os médicos estavam desenganados do homem, mas existe um que tem força maior, um que é Senhor sobre todas as coisas e tudo está sujeito à sua vontade. É Jesus. Ele disse que toda a autoridade foi me dada, tanto nos céus como na terra. Então todo o solo terrestre, até a porta dos céus, tudo está sujeito à autoridade de Jesus. Tudo está sujeito à autoridade de Jesus. E esse homem reconhecia que precisava de uma força maior, que era de alguém soberano, divino, e ele assim buscou, que é Jesus. Vejamos como está escrito no versículo 14 e no versículo 15. Quando chegaram onde estava a multidão, quando Jesus estava chegando num lugar, em meio a uma multidão, um homem se aproximou e ajoelhou-se diante dele. Ou seja, dentro de uma grande multidão, existiu um que se humilhou diante de Jesus, porque reconhecia que necessitava, reconhecia então a sua pequenez diante de um Senhor grande. Aquele que verdadeiramente sabe que precisa do Senhor, ele se humilha e busca a Deus, porque entende quem é Deus diante dele. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem entende que precisa da graça e da misericórdia do Senhor, busca Ele em todo momento. Aquele que entende que precisa de fato do Senhor, aquele que entende que precisa da graça de Deus, ele é inconstantemente buscando a Deus. Ele é insaciável pela presença de Deus. Por quê? Porque nós, dentro de um corpo corrompido que nós vivemos, um corpo que é inclinado ao pecado, que está em uma natureza pecaminosa, para conseguirmos vencer as dificuldades e as tentações dessa vida, somente com a graça do Senhor. Por isso que nós precisamos estar constantemente buscando a presença de Deus, estar buscando ser alimentados pela graça de Deus, estar em comunhão com o nosso Criador, estar em comunhão com o nosso Senhor, que pagou o preço pela nossa vida e que nos deu a salvação pela graça. E por meio dessa graça que opera em nós, temos relacionamento com Ele. E quando entendemos essa graça, nós buscamos a Deus, não porque achamos que podemos ter mérito em alguma coisa, mas porque entendemos o Senhor que nos alcançou e desejamos servi-lo, porque entendemos que precisamos dEle para o respirar, para o viver, para o caminhar, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas e sobre a minha e sobre a sua vida. Amém. Quem entende que não precisa, se acha autossuficiente, acha que consegue sozinho, e isso provém do orgulho, da soberba e da autoidolatria. Aquele que acha que se acha bom, que se acha correto e que não precisa vir à igreja, que não precisa ler a Bíblia e que não precisa andar em comunhão com o Senhor, é orgulhoso. Ele tem como Senhor da sua própria vida, é soberbo, porque acha que consegue fazer tudo sozinho, sem depender da graça de Deus. E é um idólatra, porque idolatra a si mesmo, porque acha que ele, não tendo a sua organização de vida, vai conseguir guiar
e sustentar durante toda a sua vida o norte para todas as suas coisas, e vai conseguir viver por meio da sua inteligência ou capacidade e dons que lhe foram dados, e assim ele vai conseguir governar a sua vida olhando apenas para Deus como uma figura religiosa, mas que a sua vida está nas suas rédeas. Insensato, idólatra de si mesmo, soberbo e orgulhoso. E eu não vou precisar citar os textos bíblicos sobre o que a Bíblia fala sobre quem é idólatra, sobre quem é soberbo e sobre quem é orgulhoso. A Bíblia tem muito a falar sobre isso. E que Deus nos livre desse sentimento. E que Deus nos livre desse sentimento. E que Deus, por meio da sua graça, que seu Espírito toque em nosso coração, e que possamos olhar para nós e ver o quanto somos pecadores, que Deus faça abrir os nossos olhos e ver o quanto precisamos viver na sua dependência. Amém. Há muitos que dizem: não, mas eu sou uma pessoa boa. Não é. Não é. Olhe para si mesmo. Veja quantas coisas você já cobiçou. Deus abomina. Olhe quantas vezes você já mentiu. Deus abomina. Ao rancor que você guarda de quem lhe fez mal, Deus abomina. E uma coisa que você faz de bom não anula o que você fez de ruim. Então, diante de Deus, todos nós somos pecadores e necessitamos da sua graça. Se nós pudéssemos viver sozinhos e ser autossuficientes e conseguir agradar a Deus e viver uma vida reta diante de Deus, Jesus não tinha vindo para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. Ele veio porque nós somos pecadores. E glória a Deus que Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, e por meio das suas pisaduras hoje nós fomos sarados e reconciliados com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que querem viver na dependência do Pai por meio de Cristo Jesus. Os verdadeiros filhos são aqueles que entendem a dependência e querem viver na direção do Pai e fazendo a vontade do Pai. Os verdadeiros filhos são aqueles que olham para a figura do Pai como uma figura de autoridade e que precisam viver próximo dele, porque sozinho não conseguem. Esses são os verdadeiros filhos. E que essa chamada é para nós. Esse homem, quando ficou sabendo que Jesus estava ali, ele foi até os pés de Jesus como alguém que necessitava. Ele não chegou e argumentou: não, nós somos uma família boa, nós somos gente boa, temos apenas esse problema. O meu filho que às vezes fica demoniado, às vezes eu acho que não é nem tão grave assim. E às vezes eu acho que até uma rebeldia dele. Ele não argumentou diante de Jesus, tentando se justificar como alguém bom, como uma família boa, ou como fosse alguém que nem precisasse tanto. Ele se humilhou diante de Jesus e disse: Senhor, me ajuda. Teus discípulos não conseguiram, eu preciso do Senhor. Isso não é só para esse homem, é para nós que somos
que professamos a fé em Cristo como filhos dele, devemos estar aos pés de Jesus em todo momento. Existem situações em nossa vida que são unicamente de natureza espiritual. Veja o versículo 15 e 16. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo e na água. E eu trouxe os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Versículo 19. Adianta a leitura, no versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, um problema espiritual, ele é distinto de uma doença natural. Pois nosso corpo corruptível está sujeito a doenças, mas aquilo que é de natureza espiritual é diferente e é perceptível. Há pessoas que atribuem alguma doença, algum problema, a pecado como algo espiritual, e eu quero dizer para você, preste atenção, aquilo que é espiritual é perceptível que é espiritual, principalmente para quem é temente a Deus. Amém. Quem é temente a Deus, quem é filho de Deus, ele consegue discernir o que é espiritual. E o que é espiritual é muito distinto do que é natural. E existem batalhas em nossa vida. E existem coisas que nós enfrentamos em nosso trabalho, em nossa casa, nossa família, em nossos amigos. E nós percebemos quando algumas conversas elas partem de modo natural, com coisas naturais, em que nós nos afastamos, nós não devemos caminhar. Coisas que são claras, que nós não devemos partilhar. Mas nós percebemos quando são investidas do maligno, quando são coisas de natureza espiritual que têm por objetivo destruir nossa vida. São claras. E na mesma hora que você diz um sim, você sabe que disse o sim por errado. E da mesma forma que você diz um não, você sabe que foi Deus que sustentou você para que você dissesse não. Aquilo que é espiritual, que aparece para nos destruir, é perceptível. Ou seja, em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que os homens são indesculpáveis. O que isso quer dizer? Que nenhum de nós é conduzido enganosamente para fazer o que é errado. Quando você faz o que foi errado, foi porque você quis fazer o que era errado. Porque o discernimento no momento vem, como em 2 Coríntios capítulo 10. Não há tentação que venha sobre nós que Deus não proporcione um escape para que nós saímos dela. E quantas vezes nós erramos?
e acabamos cometendo erros de natureza espiritual que têm consequências muitas vezes terríveis. Mas nesse texto, esse menino que estava com essa possessão, que não era algo, uma doença natural, era algo que era de natureza espiritual, que era de forma perceptível, era um demônio que estava sobre a vida dele. Jesus, com uma palavra, ele consegue repreender. E a Bíblia ensina que quando nós confessamos os nossos pecados por tudo aquilo que fazemos de errado, apenas uma palavra sai da boca de Jesus: perdoados estão seus pecados. Quando nós nos arrependemos de todo o coração, quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós cometemos, que trazem efeito espiritual para a nossa vida, coisas malignas, quando nós confessamos, nos arrependemos, a cruz do Calvário e o sangue de Jesus derramado pode nos purificar de todo o pecado. Amém. E aquilo que era de natureza espiritual, que trazia maldição sobre nossa vida, é quebrado e nós somos perdoados e reconciliados com Deus. Ou seja, isso desconstrói todo o ensinamento de maldição hereditária para crente. Tem pessoas que dizem: você tem uma maldição hereditária, você precisa fazer uma oferta de sacrifício para quebrar a maldição, você precisa fazer isso para quebrar a maldição, você precisa ir no centro de macumba, que um dia aconteceu alguma coisa, para lá desfazer o que um dia você fez. Isso é mentira. Isso é mentira. Na cruz do Calvário, toda obra maligna é desfeita quando cremos em Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Diga amém. Amém. E aquilo que é espiritual só é possível vencer de forma espiritual. Os discípulos não conseguiram resolver a situação, pois tentaram resolver de forma robótica. Coisas espirituais podemos vencer com a graça de Jesus, tendo uma vida espiritual e não religiosa. E essas coisas espirituais, elas só conseguem ser desfeitas de forma espiritual. O que isso quer dizer? Para que o poder de fato que atua em nós hoje, para de fato ter esse entendimento que isso é uma verdade para a nossa vida, é por meio da fé em Jesus Cristo, que é algo que transcende o nosso entendimento, é algo de natureza espiritual. E essa fé nos impulsiona para uma vida espiritual. O que essa vida espiritual implica? Implica em uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com Deus. Nesse momento, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, porque provavelmente eles estavam fazendo coisas repetidas, aquilo como se viam, como eles viam fazer. Não é só questão saia o demônio, mas quem está dizendo saia? Quando aquele momento no livro de Atos, quando um homem chega e diz: eu expulso você em nome do Jesus que Paulo prega, os demônios respondem para o homem e diz: bom, Jesus eu conheço e Paulo também, mas quem é você? Ou seja, preste atenção. Preste atenção. Você conhece Jesus? Há muitos ateus que dizem que conhecem Jesus. Há muitas pessoas que dizem que conhecem Jesus.
Tem pessoas que até usam amuletos com o nome de Jesus, botam o nome de Jesus em adesivo de carro, em fachada de caminhão. Mas eu quero dizer para você, o importante não é se você conhece Jesus, mas Jesus conhece você. Você tem relacionamento com Ele? Quem aqui conhece o presidente? Muitos de nós conhecemos, redes sociais, TV. Mas para entrar na casa dele, só entra quem ele conhece. E uma vida de religiosidade não quer dizer que tem relacionamento com Deus. A vida de fato, de relacionamento com Deus, é uma vida que nos leva à oração, à vida espiritual, e não à vida robótica, que vem apenas para a igreja combater um culto, mas vem para a igreja para ter comunhão com os irmãos, prestar culto a Deus, ouvir Deus e ter relacionamento com Deus. Diga amém. Amém. Uma vida espiritual só existe quando não limitamos o nosso entendimento apenas em vir à igreja, mas quando somos igreja, quando temos relacionamento com Deus por meio da oração e do jejum, que é a abstenção de alguns alimentos por um período de tempo específico. Mas nós devemos viver em jejum constante, renunciando às coisas desse mundo, renunciando o pecado e vivendo o que a palavra de Deus ensina. Nesse momento aqui, os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio, porque Jesus disse, essa caixa só sai por meio do jejum e da oração. Veja o que está escrito no versículo 19, que diz que na parte B, no final do versículo, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E nesse momento, o jejum que está se referindo aqui é um momento onde você se abstém de algum alimento, quando você se abstém em um período para estar buscando e dedicando aquele tempo para estar em comunhão com Deus. E a oração, junto com o jejum, é como o único momento onde você substitui seu alimento pela oração, para buscar a presença de Deus. Mas eu quero entrar mais a fundo, que o verdadeiro jejum não é aquele que se abstém apenas de alimento, mas é aquele que se abstém do pecado, aquele que renuncia ao pecado, aquele que quando vem na direção do pecado, ele se afasta, ele busca andar segundo a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus ensina. E eu quero dizer para você, Pastor Rubens sempre falava isso. Se uma pessoa endemoniar diante de você, diante de nós não podemos dizer, fica aqui que eu vou jejuar, depois eu volto para expulsar. O que isso quer dizer? Nós devemos estar em constante comunhão com Deus o tempo todo. O tempo todo. Amém. Não é no domingo quando vem para a igreja, mas durante toda a semana. Não é na quarta-feira no culto de oração, mas durante toda a semana. Durante toda a vida, porque agora é nossa natureza. Natureza de filhos de Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. E o terceiro e último tópico é que sem fé é impossível vencer as adversidades espirituais. Veja o versículo 19 e 20. Então os discípulos perguntaram a ele em particular por que não conseguiram expulsá-lo. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. A fé que vocês têm é pequena.
Vamos para o versículo 20 na parte B, que diz que se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, poderíamos dar ordem aos montes e nada seria impossível. A nossa fé é tão pequena que é o que nos impede de praticarmos a palavra. Quantas vezes nós pecamos de forma voluntária, deliberada, é porque nós não acreditamos que aquele pecado trará consequências. Ou seja, é falta de fé. Sabe, aquelas pessoas que dizem: eu tenho Deus e não vem para a igreja, eles nem acreditam em Deus. Porque se acreditassem em Deus, eles temiam e buscavam servir. É falta de fé. Porque aquele que tem fé acredita no Deus que é bom, acredita no Deus que é justo, acredita no Deus que abençoa e acredita no Deus que traz juízo. A fé no Deus da Bíblia é a fé que aceita Deus com todos os seus atributos e não apenas com um. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11. Nós precisamos acreditar no poder de Deus para nos ajudar em nossas lutas. Nesse momento, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio por falta de fé. E nós, para que possamos agir e remover de nossa vida ações e pecados e muitas coisas que vêm ao nosso derredor, para que possamos remover isso de nossa vida e andar em comunhão com Deus, é crendo no poder de Deus que é capaz de atuar em nós para que possamos renunciar. Ou seja, por nossas forças é impossível, mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, acreditando que Ele é poderoso para nos sustentar, assim nós conseguimos vencer. Naquele momento que Josué vem junto com os 12 espias e diz para Moisés: a terra é difícil, mas se o Senhor estiver conosco, nós venceremos. Dois tiveram fé e outros olharam para as circunstâncias. E quando nós olhamos em nosso meio que dizemos: vai ser impossível fazer isso, vai ser impossível chegar a esse lugar, vai ser impossível isso sair da minha vida, vai ser impossível ser liberto disso, vai ser impossível, é porque está olhando com os olhos carnais. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, percebemos que existe um Deus que é capaz de todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Deus pode fazer todas as coisas, inclusive nos transformar. Naquele momento, os discípulos não conseguiram porque eles não creram que o menino seria liberto. Eles não creram por causa de uma ação religiosa. Mas Jesus disse: se vocês tivessem acreditado que no meu nome ele ia sair, ele teria saído. Se vocês acreditassem as minhas palavras, muita coisa seria diferente. E isso faz todo sentido em dar ouvido às palavras de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos capítulo 10, no versículo 17. Por isso que é importante vir à igreja, ouvir e praticar a palavra, para que a nossa fé seja renovada. Por isso que é importante vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus, olhar para as Escrituras, meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, é exercer a fé.
acreditar que Deus fala por meio da Bíblia, que Deus fala por meio da pregação, e acreditando assim, a nossa fé é renovada, é fortalecida, e assim conseguimos enfrentar as adversidades que estão dentro de nós, tanto as nossas lutas do dia a dia, como principalmente as lutas espirituais. No século XVII, existia um grupo na Inglaterra chamado Puritanos. E os puritanos, eles se reuniam aos domingos para prestar culto a Deus. E eles diziam: hoje nós vamos nos reunir para ouvir Deus falar conosco por meio da palavra. Quantos de nós somos daquela época que estava em casa, se preparava para vir para o culto e com a esperança de ouvir Deus falar? Muitos de nós já passamos por isso. Mas infelizmente hoje nós estamos sendo tão afetados de uma forma que às vezes nós saímos de casa não com a intenção de ouvir Deus falar, mas de analisar o culto, se foi bom, se o louvor foi bom, se foi muita gente para a igreja, se o pregador pregava bonito. E quando nós devemos passar o dia e pensar: eu quero ouvir a voz do Senhor por meio da pregação, eu quero estar em comunhão com os irmãos, ouvindo a voz do meu Senhor, por meio dos louvores, por meio da pregação, e que nós possamos resgatar isso. Assim como os puritanos, que eles entendiam que no momento que o ministro do Senhor, que tem se preparado para pregar a mensagem, que trazia ali, eles acreditavam que era Deus falando, porque a pregação é bíblica e a Bíblia é a palavra de Deus. E é por meio da fé que somos salvos da ira vindoura, que há de vir sobre os incrédulos, como está escrito em Efésios 2:8, que é por meio da fé. Somos salvos pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. Chegará um dia que os que praticam a fé viverão eternamente com o Senhor, e os incrédulos experimentarão a morte eterna junto com o diabo e seus anjos. Por meio da fé, nós somos conduzidos a estar aos pés do Senhor. Por meio da fé, conseguimos eliminar as adversidades espirituais e, por último, por meio da fé, nós caminhamos com o Senhor para a vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E para concluir, nós precisamos ser como esse homem que entendia a sua limitação e buscou o Senhor, que pode todas as coisas. E precisamos ter uma vida com Deus de verdade e não uma vida religiosa. E precisamos ter uma fé, depositando em Deus toda a nossa confiança e esperança para vencermos as adversidades espirituais e todas as lutas que se levantam em nossas vidas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nesse momento que nós olhamos para esse texto, nós vemos um pai que leva um filho endemoniado, os discípulos não conseguem expulsar, mas Jesus sim. E precisamos fazer como esse homem, se jogar aos pés de Jesus, que Ele é o nosso socorro, fortaleza e presente na hora da angústia e da necessidade, e que nos conduz para uma vida de santidade, para o louvor de sua glória. Curve sua cabeça e vamos orar.
Pai amado Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Deus, assim como esse milagre feito por Teu Filho Jesus, que libertou esse menino que estava possesso, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos liberte de nossa incredulidade, que o Senhor remova de nós tudo aquilo que de natureza espiritual que tem se levantado contra a Tua vontade. Deus, nos dá força para vencer e por meio do Teu poder remove de nossa vida. Deus, renova a nossa fé. Deus, pois o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Renova-nos, nos fortalece pela Tua graça, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Curva sua cabeça. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e eternamente. Amém. E glória a Deus. Amém. E Deus dê uma semana abençoada, cheia da graça dele, em nome de Jesus. Medite na palavra, ore ao Senhor, busque estar em comunhão com o Senhor todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória.